deslocamento, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou deixar os outros para vocês fazerem em casa, mas eu fiz aqui as notinhas de aula, vocês estão conseguindo ver? Vamos só voltar no problema aqui, porque ele realmente é um problema bem simples, se a gente resolve ele com metade do tempo, tá? Então, metade da distância. Então, aqui ele acelerou com 1,2 metros por segundo ao quadrado até a metade. Agora eu estou considerando que a metade é 550 metros, tá? Foi o que eu coloquei aqui. Então, com isso, a gente descobre qual é o tempo. Pego aquela relação que vocês viram, distância é igual a meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, e isolo o tempo. Então, o tempo ele vai ser igual a raiz de 2 vezes a distância sobre a aceleração. Então, ficou 2 vezes 550, dividido pela aceleração de 1,2, o tempo é de 30,3 segundos. O tempo até a metade do caminho. Quanto que seria o tempo para fechar a outra metade do caminho? Nem precisa fazer conta, né? A gente pode imaginar que isso aqui é igual um problema de aceleração da gravidade, né? Eu até vou falar ali em seguida. Quando você joga um corpo para cima com uma certa velocidade, o tempo que ele demora para subir é igual ao tempo que ele demora para descer. Como ele colocou aqui nesse caso uma desaceleração igual à aceleração e a distância é a mesma, o tempo para ele desacelerar e parar vai ser o mesmo. Talvez isso não é um pouco óbvio para vocês agora, vai ficar um pouco óbvio até o final da aula. Então, uma forma de fazer mais simples esse problema é simplesmente considerar que o tempo da segunda parte é igual ao tempo da primeira parte e dobrar o tempo. Tá? Poderia fazer esse mesmo cálculo aqui para a segunda parte também, vai dar a mesma resposta. E por último, ele quer saber a velocidade máxima. Se a gente sabe que a aceleração atuou até a metade do caminho e depois da metade para frente teve uma frenagem, a maior velocidade vai ser até a metade do caminho. Então, calculei aqui qual que seria essa velocidade para o tempo de 30,3 segundos, para a aceleração de 1,2 e deu os 36 metros por segundo. Beleza? Eu vou deixar aqui esses dois problemas, esses exercícios, para vocês tentarem fazer em casa, agora que vocês têm as equações. E aí eu vou voltar na equação que eu estava explicando para vocês, para a gente fechar essa visualização. Pois não? Não, Roberto, esse exercício que está no quadro, teria como depois você também colocar a resolução dele? Porque eu tentei fazer esse do carro e do caminhão um tanto de vezes e não consegui. Tá. Esse daqui, né? É, Perfeito. Eu coloco sim, tá? Então, voltando agora para a parte dessas equações que a gente estava falando, né? Então, quando a gente pega uma equação de primeiro grau, né, da posição no tempo, o que a gente tem? A gente tem uma equação de primeiro grau que é... Opa, eu acabei mudando o gráfico aqui, né? Que seria um A mais um BT, né? E a gente sabe que essa inclinação é a velocidade. Então, no gráfico de posição por tempo com aceleração zero, né, que seria isso, a velocidade é constante, e isso é uma equação de primeiro grau. Então, a gente teria o primeiro termo dessa equação daqui. O segundo termo da equação, que é esse meio de AT2, uma forma de obter ele é através da integral, que eu obtive no slide anterior aqui para vocês, né? Se você integra, você chega nessa expressão, que é essa daqui. E uma outra forma seria observar graficamente. Graficamente, isso parece uma parábola. A equação de uma parábola é essa, né? Uma equação de segundo grau, né? E aí você discutiria, né, qual que é o significado físico do B e do C. Se a gente olhar o B aqui, para ele dar unidade, para o B dar unidade de metros, se ele está multiplicado por tempo, ele tem que ter unidade de metros por segundo. E aí, pela análise do gráfico sem aceleração, a gente já sabe que o B é a velocidade. Né? Então, isso daqui vai ser... Opa, desculpa aqui, pessoal. Então, isso daqui vai ser igual à posição inicial, que é onde que ele encontra, né? Onde encontra aqui no zero. A inclinação a gente já sabe que é a velocidade, pela própria definição que a gente fez, né, da inclinação ser a abscissa sobre a ordenada, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai dar unidade de metros por segundo. E a nossa constante C, ela é a aceleração sobre 2. Tá? Estou voltando aqui, para ficar um pouquinho mais certo. Né? Então, aqui está escrito essa equação do movimento, né, nesse caso, baseado numa análise de um gráfico, né, como que a gente interpretaria. Deu para entender melhor, então, gente? Porque eu realmente não tinha colocado essas equações,
na última aula, né? Então eu tentei mostrar rápido para vocês aqui as formas da gente deduzir ela, né? Através da integral, que é essa utilizando isso. Vocês já viram o cálculo um pouco, né, de derivada integral. Aqui eu fiz derivada, eu fiz integral de polinômio, né? Integral de x, integral de t, integral de uma constante. Isso daí eu acho que vocês, né, vocês se lembram, eu imagino, né? Vocês devem ter visto de uma forma mais básica, né? Que a integral de dx, que é o mais simples, né, é igual a x, se o intervalo não for definido, e a integral de um polinômio x elevado a n dx é n x elevado a n, desculpa, ficou apertadinho aqui, né, é x elevado a n mais 1 dividido por n. Então, basicamente, a gente só usou essas duas integrais para deduzir essas equações, né? Mas vocês não precisam deduzir, por isso que eu não fiz essa dedução, né? Na verdade, eu nem sabia que vocês tinham visto integral, senão eu poderia ter feito ela na última aula, mas está feito aqui, a ideia, qual que seria. E aqui está a forma gráfica que a gente observaria isso, né? Você faz a medida da distância que percorre um corpo num certo intervalo de tempo, plota esse gráfico, com esse plot você vê que ele se ajusta a uma função de segundo grau, com essa equação de função de segundo grau, você nomina quais são os termos, né, que estão acompanhando essa primeira, o B e o C. E aí você chega nessa mesma equação. Como que você chega nessa terceira equação? Você isola o tempo nessa equação substituindo a de cá. Então você vai ter ela independente do tempo. Respondido, então, gente? Deu para entender? E ó, essa parte toda que eu falei, ela está tanto no livro texto, nos 3 livros textos que eu passei para vocês, tá? Como eu falei, a aula é um resumo do que está escrito no livro. Eu não consigo transcrever com detalhes tudo que está lá. O livro tem muito mais informação do que eu estou passando para vocês. E vocês não vão aprender só com o slide, tá? O slide é o resumo. Aqui não tem nem texto escrito. Eu estou falando, né, a maior parte das coisas. O que eu estou falando está escrito lá. Então, lógico, quer ver a aula N vezes? Pode ver, acrescenta na compreensão. Mas é imprescindível abrir o livro e ler o livro, tá bom? Se vocês tivessem estudado pelo livro, eu tenho certeza que nenhum de vocês teria dúvida nessas duas equações. Tá? Mas vocês têm razão que elas não foram apresentadas dessa forma, e aí agora eu espero ter suprido essa deficiência que eu gerei. Tá? E aqui está resolvida a outra questão. Então eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Vamos voltar aqui para o modo da apresentação. Eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, então, esses 2 próximos exercícios. Quem me falou que teve dificuldade nesse exercício daqui, ó, nesse que está aqui, né, do caminhão, manda uma perguntinha lá no chat, por favor, da aula de hoje. Por favor, aquele exercício do caminhão, que aí eu vou colocar lá para todo mundo ver, tá bom? Mas é interessante vocês tentarem fazer antes de eu colocar a solução lá. Mas aí me pergunta lá que fica para todo mundo, ainda mais que eu possa esquecer, né? Então, esses aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Então, agora a gente vai ir para a interpretação do que significam os gráficos de velocidade e tempo, quais são as informações que a gente pode tirar de um gráfico desse, e aí depois a gente vai passar para a parte de energia, tá? Primeiro a gente pode tirar se a velocidade aumenta ou se a velocidade diminui. Então aqui, como é velocidade por tempo, se eu tenho um platô, significa que a velocidade está constante. Se eu tenho uma reta que está com inclinação positiva, eu estou ganhando velocidade. Se eu tenho inclinação negativa, eu estou perdendo velocidade. Então ela pode acontecer no sentido positivo. Então, nesses 2 casos, eu tenho uma aceleração que está fazendo ganhar velocidade, é isso que eu sei com essa informação, e eu tenho uma região que está no sentido negativo. O que é importante aqui também vocês perceberem, né? A inclinação, igual a gente viu que a inclinação do gráfico de posição no tempo é a velocidade, a inclinação no gráfico de velocidade por tempo é a aceleração. Então, se eu faço aqui aquela regra, né? Cateto oposto, que é velocidade. Então, qual que é a aceleração que eu tive nesse período aqui, ó, nesse pedacinho? Vai ser a variação da velocidade. Então, vai ser, se aqui fosse 1, 2, 3, 4, seria então 4 metros por segundo
menos 2 metros por segundo, que foi a variação de velocidade que ele teve desse ponto até esse ponto, pelo intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo é de 2 segundos. Vamos colocar cada cadinha 2 segundos. Então, eu tive uma variação de 2 metros por segundo em 2 segundos. Qual que é a aceleração dessa partezinha? 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a forma de tirar a aceleração num gráfico de velocidade por tempo é através da inclinação. E, pela inclinação, a gente consegue saber se a aceleração está sendo no sentido positivo ou no sentido negativo. Ô, professor, esses gráficos de velocidade por tempo é do MRUV e o outro que você mostrou na aula passada, que é de deslocamento por posição por tempo, é de MRU? O que diferencia ser retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado é se tem aceleração. Qualquer gráfico que você veja que não tem aceleração é de retilíneo uniforme. Os gráficos que têm aceleração constante são retilíneo uniformemente variado. Então, depende se teve variação de velocidade ou não. Os gráficos que eu mostrei anteriormente para vocês era de posição no tempo. E a maior parte deles, a inclinação era constante. Né? Ou seja, eles mantinham uma velocidade constante, então eles não eram acelerados. Né? Só quando a gente tem variação da velocidade. Né? Então, então depende, né? Sim, mas os gráficos que eu estou mostrando para vocês agora, todos que são de velocidade por tempo, eles têm mudança do módulo da velocidade, então eles têm aceleração. A aceleração neles é a inclinação do gráfico. Entendeu? Agora, se os outros eram acelerados ou não, depende se eles tinham aceleração. Se não tiver aceleração, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Se tiver aceleração constante, movimento retilíneo uniformemente variado. Essa definição se é MRU ou não é, não importa tanto. A ideia é vocês saberem quais são as equações para aceleração constante, quais não são e como aplicá-las. Né? Ninguém vai ter que decorar equação nenhuma. Né? Até no dia da prova, a prova eu vou deixar para vocês fazerem de um dia para o outro. Então, vocês vão poder consultar as equações. Até quando eu dou a prova presencial, para as turmas de engenharia eu não coloco equação. Possivelmente para vocês eu iria colocar, porque a ideia é vocês aprenderem a utilizar, né? Não a decorar. Né? No caso dos engenheiros, eles têm que saber as equações, porque eles têm que aprender a deduzir as equações, porque eles vão ter um cálculo mais aprofundado. Né? Então, acaba sendo um pouco mais pesado nesse sentido. Mas para vocês, não. Então, vocês vão ter aquelas equações da cinemática, né? Foi essas que a gente viu aqui. Basicamente, essas três. E saber aplicar. Quando tem aceleração, quando não tem, para resolver os problemas. Tá bom? Vamos continuar, então, outras informações, né? Informações do gráfico. Quando que a velocidade se mantém? Quando a gente tem um platô. Então, significa que nesse intervalo de tempo, a velocidade se manteve constante. Né? Quando que a velocidade é zero? Quando passa pelo zero do eixo da velocidade. Então, nesses dois pontos, a velocidade é zero, é nula. Ou seja, se a velocidade é nula, possivelmente aqui pode ter tido uma inversão da direção do movimento. Ele estava indo para uma direção até parar. Parou, inverteu o movimento. Quando que o movimento é retardado de frear ou o movimento é acelerado, né? Vai depender da inclinação. Então, nesse caso, né, o sentido vai depender se ele está perdendo ou se ele está ganhando velocidade. Né? Nesse caso de cá, né, o corpo saiu com uma velocidade maior e foi para uma velocidade zero. Então, é uma desaceleração. Aqui o corpo está indo com uma velocidade menor e está ganhando velocidade. Então, uma aceleração. Né? Inversão do movimento também. Então, quando a gente tem a velocidade negativa para positiva ou da positiva para negativa, você tem uma inversão do movimento gráfico. Então, a velocidade aqui era positiva e ficou negativa. Então, a pessoa inverteu a direção, quem estava caminhando ou fazendo esse trajeto, e veio para a direção contrária. Aqui é a mesma coisa, são os pontos de inversão do gráfico. E o que a gente tira com a área desses gráficos, né? Então, se a gente quer saber qual que é a distância percorrida, né, ela vai ser as áreas calculadas do gráfico de velocidade por tempo. O que é a área? Vamos supor que a gente vai calcular a área só desse primeiro triângulo. Não vai ser aqui, ó, base vezes altura, e aqui vai ser base vezes altura dividido por 2. O que eu estou multiplicando quando eu faço base vezes altura? Eu estou multiplicando a velocidade pelo tempo. Ó.
Então, metros por segundo vezes segundo vai dar em metros. Então, a área de um gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo da curva, vai ser a distância percorrida nesse intervalo. Então, qual foi a distância percorrida pelo corpo quando ele saiu dessa velocidade e veio para nesse intervalo de tempo? É essa área. Se eu quero saber qual que é o deslocamento total, eu tenho que somar as áreas de cada pedacinho. Né? Então, a distância total percorrida tem a ver com a soma dessas áreas. Mas eu sei que essa área negativa, né, não existe área negativa, mas essa área abaixo do zero, ela mostra que a pessoa voltou, ou seja, ela regrediu na distância. Então, se você quer saber o deslocamento, você tem que levar ele em conta. Tá? Então, se a gente vai calcular qual que seria, né, nesse caso, o A4 é negativo. Então, ao saber qual foi o deslocamento final em x, por exemplo, vai ser a soma das A1, A2, A3, A4 e A5, mas a gente tem que colocar o sinal negativo para 4, que é um deslocamento que o corpo voltou em relação à origem. Perfeito? Eu vou fazer aqui com vocês, então, um desses exercícios, o primeiro. Também vou deixar os demais para vocês fazerem em casa. A ideia era fazer todos, mas a gente acabou perdendo um tempinho da aula com a parte dos recados. E é interessante vocês tentarem fazer o exercício também. Vocês podem postar lá no grupo, no chat, ou mandar por e-mail. Agarrei no exercício B do automóvel, do slide tal. Eu vou lá e tento fazer a solução para vocês e a gente discute na próxima aula. Tá? Então vamos colocar aqui para a gente fazer o primeiro exercício, A. Só para a gente ver essa última parte. Né? Então vamos exercício A do automóvel. Um automóvel parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, e atinge uma velocidade final de 72 km por hora no tempo de 5 segundos. Calcule a distância percorrida por esse veículo até que ele atinja sua velocidade final. O quanto que ele percorreu nesse trajeto. Né? Então, nesse caso, a gente tem, ele não está interessado na aceleração, ele está interessado só na distância percorrida. As equações que a gente tem para a distância percorrida, por exemplo, né, elas partem do quê? De uma distância inicial, um tempo que uma velocidade inicial atuou, mais uma aceleração. Né? Nesse caso, a gente tem a velocidade final e o tempo que ele chegou, mas a gente não tem a aceleração para calcular essa distância ainda. Então, a primeira coisa é descobrir qual que é a aceleração. Aí a aceleração, a gente tem as relações dela, né, que é a velocidade final, ela vai ser igual à velocidade inicial, mais o tempo que atuou essa aceleração. Então a gente não tem aceleração, tem o tempo e tem as velocidades. Né? Então a velocidade final é 72, a velocidade inicial é zero, o tempo foi 5 segundos e a aceleração é A. Então a gente descobre aqui. Só que aqui a gente tem um problema, né? Que o tempo está em segundos e aqui está em quilômetros por hora, né? Então eu vou ter a aceleração como sendo 72 quilômetros por hora, né? Que seria esse valor de K dividido. Desculpa aqui, tá? Dividido por 5 segundos, tá? A como que eu soluciono isso? A gente pode passar isso daqui para metros por segundo. A gente viu que para passar por metros por segundo, divide por 3,6. Então, vai dar uma aceleração, né? Se eu divido aqui, ó, 3,6, eu vou ter 200, né? Então, aqui eu tenho 200 É metros por 20, segundo. né, não, professor? Acho que é 200, né? Para você ver, 20. Não, você tem razão, é 20. Desculpa, fiz de cabeça errada aqui. 20 metros por segundo. 20 vezes 3,6, né? Vai dar 72, perfeito. Vezes 1 sobre 5 segundos. Então a gente descobre que a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Descobrindo qual que é a aceleração, agora a gente pode calcular a distância. Né? Então essa distância no tempo de 5 segundos vale quanto? Distância Professor,
Eu acho que seu celular descarregou, que a gente não tá te vendo e nem te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Desculpa aqui que o celular ele cai de vez em quando. Então ele caiu aqui e vocês pararam de me ver em algum momento, né? Vocês pegaram a explicação até aqui? Agora? Aham, parou quando você tava escrevendo aí Tá. a equação Então do tá. campo. Quando eu sair aqui com um dos usuários, que é o da câmera, porque não sei porquê, depois de um tempo o celular desliga. Então, vamos aqui, né? Agora a gente vai calcular isso. A distância vai ser igual a zero. A velocidade inicial a gente sabe que é zero também. Mais o tempo que atuou essa aceleração. Então vai ser meio de 4 vezes o tempo de 5 segundos ao quadrado. Então, essa distância vai dar igual a 2 vezes 25, 50 metros. Beleza? Então, o primeiro está resolvido. Todos vão seguir mais ou menos essa lógica, vocês vão brincar com essas duas equações. Então, ao fazer um número maior de exercícios, vocês vão criando uma facilidade. É lógico que você tem N formas de resolver cada problema, né? Vários caminhos. Com o tempo e a resolução dos exercícios, vocês vão escolhendo os caminhos que são mais simples, tá? De se resolver. Vamos então para a parte de queda livre, que é uma aplicação da aceleração constante. A gente considera em queda livre quando um objeto está caindo com a influência da gravidade sem a resistência do ar. Na Terra, a gente fala que a gente pode simplificar por 10 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração da gravidade, que tem a ver com a atração dos corpos. Então, a Terra ela atrai todos os corpos que estão em cima dela massivos, e essa aceleração de atração, que a gente chama de força-peso, ela acontece com 9,8 metros por segundo ao quadrado, próximo da superfície da Terra. À medida que a gente se afasta da Terra, esse valor da aceleração cai. Tá? Um exemplo, então, quão rápido que acontece isso. Então, a velocidade adquirida por um objeto começando a cair, a gente viu que a velocidade vai ser igual a aceleração vezes o tempo. Então, aqui está uma demonstração, né, um reloginho mostrando, e como que no mesmo intervalo de tempo, ele percorre distâncias cada vez maiores, porque ele é acelerado. A aceleração, então, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que vai ser a velocidade que ele vai adquirir? No primeiro segundo, quando ele chegar aqui, 10 metros por segundo. No segundo segundo, 20 metros por segundo. No terceiro, 30. Ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Qual que seria a distância que a gente vai chegar, né? A distância coberta por um objeto a partir do repouso seria meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Em queda livre, se a gente considerar que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, quanto que vai dar isso? Então, a gente tem meio da aceleração. A aceleração é 10. Meio de 10 é 5. Então, a distância percorrida vai ser 5 vezes o tempo ao quadrado. No primeiro segundo, vai dar 5 metros por segundo. Depois de um segundo. Depois do segundo, está errado aqui, gente. Essa aqui não é a velocidade de queda, não. Aqui é a distância, né? Até onde? Desculpa aqui que 5 metros. Essa aqui é a distância percorrida, né? A distância, tá? Vamos arrumar aqui antes que fique errado no texto. Depois eu atualizo o arquivo lá para vocês, tá? Esse é aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que acaba ficando errado. Então vamos lá. Qual que é a distância percorrida da queda? 5 metros depois de 1 segundo, 20 metros depois de 2 segundos, 45 metros depois de 3 segundos. Aumenta com o tempo ao quadrado. Então aqui é 5 vezes 1, 5 vezes 2, e aqui é 5 vezes 4, né, no tempo de 2 segundos, e aqui é 5 vezes 9 no tempo de 3 segundos ao quadrado. E assim por diante, né? Então, quando a gente vai reescrever as equações de movimento para aceleração da gravidade, a gente muitas vezes coloca o sinal negativo se a gente estiver representando que o eixo positivo é para cima, a aceleração da gravidade sempre vai estar apontando para baixo, então ela vai ser sempre no sentido contrário, esse sentido que eu defini como positivo. Tá bom? Considerando então que nosso eixo positivo é para cima e que
a aceleração está apontando para baixo. Então, o sentido que ela entra em relação ao nosso sentido positivo é sempre com um sinal negativo, se essa for a definição. É lógico, se eu estou analisando agora de cima do prédio, olhando para cima e vendo quanto que está ganhando de velocidade ao cair um objeto e falar que meu sentido positivo é para baixo, eu vou trocar nessa equação para positivo. Tudo depende dessa escolha do eixo de referência. Se o positivo é para cima ou para baixo. Um exemplo para a gente ver aqui, um certo objeto foi arremessado para cima com a velocidade de 15 metros por segundo. Após um segundo, ele está com a velocidade de 5 metros por segundo. Mais algum pouquinho de tempo, ela para. Depois o corpo começa a ganhar velocidade devido a essa aceleração no sentido oposto. Se a gente for fazer o gráfico da posição em relação ao tempo, ó, o corpo ganhou variou a sua distância até o máximo do topo, né, que foi aqui, então ele subiu até aproximadamente uns 12 metros, que seria esse máximo da curva. Depois ele começou a cair, né, em direção ao final do prédio, passando até pelo eixo negativo. Então, como nossa referência, o zero, foi colocado no topo do prédio, a partir de 3 segundos, né, um pouquinho acima de 3 segundos, ele já começa a cair do nível do prédio para baixo. Se a gente fosse fazer o gráfico da velocidade no tempo, ela vai dar uma reta, ou seja, a aceleração é constante e ela é negativa por causa da inclinação, de acordo com o nosso sistema de referência, onde o positivo é para cima. Se eu tirar a inclinação, né, dessa reta, eu vou descobrir que a aceleração é de 10 metros por segundo que cai. Né? Nesse caso, a velocidade, né, está caindo a cada segundo de 10 metros por segundo. Então, ó, em um segundo ele foi de 15 para 5. Mais um segundo, ele vai de 5 para menos 5. Né? Tá aqui. Então, essa que seria a ideia de ver isso graficamente. Eu vou deixar esses exercícios para vocês praticarem também, em relação à aula. Todos são bem semelhantes àqueles que a gente viu, né? Que usa aquelas mesmas equações da cinemática, só que agora vai entrar a gravidade, como aceleração. Só isso que altera. Tá? Eu vou fazer o primeiro com vocês, acho que é interessante, vocês terem um primeiro feito, e aí eu deixo para vocês fazerem os outros em casa e tirar dúvidas comigo. Tá? Então vamos para o primeiro aqui. Para medir a altura de um prédio, um estudante resolveu deixar uma pedra cair do telhado. Ele observou que o tempo de queda é de 3 segundos, qual que é a altura aproximada desse prédio, desprezando a resistência do ar. Né? Então a gente indo aqui para o nosso problema, então, vamos supor que eu estou, igual eu falei, né, em cima do prédio. Aqui está o referencial do aluno. E aí tudo vai depender quem que você chama de positivo ou negativo. Né? Se eu quiser chamar, nesse caso, aqui, o meu zero e meu eixo para cá como sendo o positivo, a minha gravidade que está apontando para baixo vai ser positiva também. E aí como que vai ficar a minha equação? Eu vou montar as duas rapidinho para vocês aqui entenderem. Então, minha posição y no tempo, né, onde zero é aqui, positivo é para baixo, ela é igual à minha posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, e nesse caso, como a aceleração está no mesmo sentido do meu positivo, vai ser mais a aceleração da gravidade sobre 2. A minha posição inicial é zero, a minha velocidade inicial é zero, porque eu soltei, então qual que vai ser a distância percorrida no tempo de 3 segundos? Vai ser igual à aceleração, que é 10 dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, isso vai me dar 45 metros. Aí, se eu mudar meu referencial, então agora vamos colocar um referencial diferente. Ó. Por isso que eu falei que vocês podem montar o problema de N formas. Né? Eu posso considerar que aqui é meu zero, agora eu tenho meu positivo para cima, e a minha gravidade vai estar negativa para baixo. Nesse caso, como que é a minha equação? A equação de cima é a mesma. Eu vou cortar a posição e isso da mesma forma. A única diferença é que eu vou ter o sinal de menos da minha aceleração. Ao resolver ela, eu vou encontrar, então, menos 45 metros. Ou seja, em relação à minha posição zero, se o positivo é para cima, né, aqui para baixo é negativo. Então, eu encontrei menos 45 em relação ao meu zero, e aqui para baixo ele desceu 45 metros. Por isso que ele deu negativo. Então, o referencial, vocês podem escolher o que quiser. Né? Mas a resposta ela tem que vir com coerência em relação a essa escolha. Tá bom? Ô, Então, professor, mas como não existe distância negativa, então
a diferença tá menos ou mais 45 metros, porque de qualquer jeito ia ter que tirar o módulo ali, porque não existe distância negativa. Não, você está falando qual que é a altura do prédio em relação a essa referência. Em relação a eu que estou em cima do prédio e estou chamando de zero o meu nível, e meu positivo é daqui para o céu, o prédio lá embaixo, para mim, ele tem menos 45 metros. Agora, nesse referencial que eu coloquei o zero aqui, positivo para baixo, o prédio tem 45 metros. É lógico, a altura do prédio não é negativa, mas no referencial que você escolheu, ela é menos 45 desse ponto. Entendeu? Mas se ele perguntar qual é a altura do prédio, a altura do prédio é 45 metros, tanto nesse problema quanto nesse. Esse só deu negativo porque eu escolhi uma referência onde daqui para baixo é negativo. Só isso. Entendeu? Obrigado. Tá. Voltando então, eu queria fazer um resumo da parte gráfica, tá? Com vocês, mostrando o que a gente viu, né, em geral da interpretação dos gráficos. Então, vamos lá, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, né? Não tem aceleração é zero. Sendo a velocidade para o sentido positivo ou a velocidade para o sentido negativo, a aceleração é zero. Movimento retilíneo uniforme, a inclinação tem a ver com a velocidade quando eu tenho um gráfico de posição por tempo. Então, se eu tenho essas duas velocidades aqui, ó, qual velocidade que vocês acham que... Vocês acham que a velocidade é igual... vamos voltar um aqui, ó. Você acha que essa velocidade de cima, a partícula que fez essa trajetória no tempo, é maior do que a velocidade de cá, igual ou menor? Igual. Igual porque a inclinação é igual. Só o ponto de partida, que aqui saiu da origem, e esse corpo saiu um pouquinho além da origem, mas eles são iguais. Da mesma forma, se eu tenho um corpo que está indo para o sentido negativo, eu vou ter essa inclinação contrária. Então, aqui são as funções crescentes, onde a velocidade é positiva, e aqui são as funções onde a velocidade é negativa. Então, num gráfico de posição no tempo, pela inclinação eu tenho a velocidade, se a inclinação é positiva, o corpo está indo para o sentido positivo, se a inclinação é negativa, ele está indo para o sentido negativo. Alguns exemplos, então, eu tenho um corpo que faz a trajetória A, um corpo que faz a trajetória B e um que faz a C. A velocidade do corpo A é maior ou menor do que a do corpo B? Maior. A velocidade do corpo A é maior, por quê? Porque a inclinação de A é maior que a de B. Perfeito. E agora em relação ao corpo A e o corpo C. Eu acho que a de C é maior porque ele tá mais deitado, mais inclinado. Aqui tem uma pegadinha porque ele não colocou o módulo, né? Então, em termos de valores, né, a velocidade de C é maior, mas ela é negativa. Então, em termos de valores, o A vai ser maior do que o C. Mas em termos de módulo, igual você falou, a inclinação de C ela é maior do que a inclinação de A. Então, se a inclinação é maior, o tamanho do vetor velocidade em C é maior. Tá? Mas isso é mais uma pegadinha. Tá? No final, você está certo com o que você falou. O que importa é que a velocidade em C é maior. Né? Com movimentos uniformemente variados, tem aceleração, e essa aceleração é constante, podendo ser no sentido positivo ou no sentido negativo. A inclinação do gráfico de velocidade por tempo é a aceleração. Então, nesse caso, eu tenho dois corpos fazendo duas trajetórias. Qual que vocês acham que tem? Vocês acham que essas duas trajetórias de velocidade no tempo, né? A aceleração é maior no primeiro, ou a aceleração é maior no segundo, ou são iguais? São iguais. São iguais, porque a inclinação é a mesma. E da mesma forma, se a inclinação for positiva, a gente tem uma aceleração que é no sentido positivo do movimento. Se a aceleração for inclinação negativa, eu tenho uma aceleração que diminui a velocidade ao longo do movimento. Aqui eu vou andar mais rápido, porque a inclinação é a mesma, né? Como que eu posso relacionar a aceleração de A com a aceleração de B num gráfico de velocidade por tempo? É a mesma ideia do anterior. A inclinação de A é maior, logo a aceleração de A é maior. Em módulos, a aceleração de A é maior. Em módulo não, né? Em valores, mas em módulo, a gente vê que C é mais inclinado que A, logo A tem uma aceleração em módulo menor do que C. Gráficos, então, de movimento retilíneo uniformemente variado é uma equação de segundo grau. Então, se eu
Se eu vejo um objeto movendo com aceleração constante e marco no relógio essa distância em intervalos constantes de tempo, a cada 1 segundo, e ploto esse gráfico de distância por tempo, com o corpo com aceleração constante, eu tenho esse gráfico. Tá? Poderia ser um gráfico assim? Poderia. Ele também representa o movimento acelerado. E aqui também representa o movimento acelerado? Representa. Qual que é a diferença que eu tenho da aceleração desse gráfico aqui, do primeiro, para os outros dois? Vocês conseguem perceber? Qual que é a distância, a diferença que eu tenho para a aceleração desse gráfico para a aceleração desses dois? No que a parábola está com as pontas viradas para cima é positivo e na parábola que está com as pontas viradas para baixo é negativo. Perfeito. Então, se é a parábola, né? Então, essa aqui é meia parábola, né? Porque eu tenho tempo ao quadrado aqui, eu não estou olhando o lado de cá, né? Então, a concavidade é para cima dessa parábola, a aceleração é maior do que zero, que é esse primeiro caso que a gente viu. Se a concavidade for para baixo dessa parábola, eu vou ter uma aceleração negativa. Tá bom? Então, nesse caso, né, esses dois gráficos aqui são aceleração negativa e esse é aceleração positiva. Tá bom? Ou seja, todo gráfico de posição por tempo com aceleração constante é uma parábola. Ponto. Se essa parábola tem concavidade para cima, a aceleração está no mesmo sentido do deslocamento, ela é positiva, ela está acelerando o corpo. Se a aceleração é no sentido oposto, ela vai dar essa concavidade negativa. Tá bom? Repete, por favor, professor, todo gráfico com o quê? Então, se eu tenho um gráfico que a parábola é positiva, né? Então aqui está o caso A maior do que zero, né? Significa que minha aceleração é positiva. Num gráfico que eu tenho uma parábola para baixo, né? A minha aceleração é negativa. São esses dois casos aqui. A gente pode ver isso aqui, voltando um pouquinho, lá naquele gráfico que eu mostrei da aceleração. Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Não, desculpa. Esse, ó. Aqui a gente vê o gráfico da posição no tempo. Olha para você ver. A aceleração nesse referencial, eu botei que o Y é positivo para cima. Então, minha gravidade que está atuando para baixo é uma desaceleração, né, nessa referência. E a gente vê que a parábola da posição, ó, deu uma parábola para baixo. Ou seja, a minha aceleração aqui é negativa. Tá bom? Tá bom. O valor dela é negativo por causa da parábola ter a concavidade para baixo. Entendeu? Entendi, sim, obrigado. Então, de acordo com a concavidade, você sabe se a aceleração é positiva ou negativa. É lógico que se ela está acelerando ou desacelerando, depende da parte do movimento. Né? Se o corpo está com a velocidade num sentido e a aceleração por outro, está desacelerando. Se a velocidade e a aceleração estão para o mesmo lado, está acelerando. Independente, né, da aceleração ser positiva ou negativa, se ela está acelerando ou não, depende da relação dela com a velocidade. Então, alguns conceitos para a gente lembrar. Cinemática é o estudo dos movimentos, sem considerar a causa. Partícula a gente considera desprezível. Referencial é onde a gente escolhe para ser nossa origem e qual que é o sentido positivo. A posição localiza o corpo em relação ao referencial. Quando a gente fala que um corpo está em repouso, ele fica parado, ele não varia sua posição no tempo. O movimento, ele vai descrever, né, vai ser descrito como que a posição varia no tempo. Aí a gente tem o movimento que esse corpo fez. E a trajetória seria o desenho geométrico formado pelas sucessíveis posições ocupadas por um corpo. Ela depende do referencial. Você pode estar parado, você pode estar andando ao observar isso. Distância é quanto o corpo percorreu, considerando todo o comprimento da curva. Deslocamento só tem a ver com o ponto inicial e o ponto final. Se eu saí de Belo Horizonte, fui para Vitória e voltei para Belo Horizonte, o meu deslocamento é zero. Agora, a distância percorrida é 2 vezes o trajeto de Belo Horizonte a Vitória. Velocidade tem a ver relacionada, né, com a rapidez do corpo, aceleração com a variação da velocidade, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, e retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante. Essa é só a parte conceitual. As equações, então, que a gente viu de velocidade e aceleração, as correlações de transformar de quilômetro por hora por metro por segundo, e as equações com aceleração constante. Seriam as três. Então, agora a gente
entra na parte de energia cinética e trabalho. Eu decidi primeiro falar de energia cinética, depois eu vou falar de trabalho, depois eu vou falar de energia potencial e da energia mecânica, que é a conservação, que chega a ser a conservação desse sistema. Se não der tempo de eu fazer isso tudo na aula de hoje, porque a gente perdeu um tempo da aula, eu continuo no início da aula que vem e continuo a matéria que é radiações essa aula, tá? Que é a matéria mais curtinha, é mais conceitual que a gente vai ver. Então, qual que é a ideia de vocês aprenderem sobre a energia cinética, né? Aplicar a relação entre energia cinética, massa e velocidade, saber que a energia é uma grandeza escalar, ela não tem direção. Então, para eu produzir qualquer tipo de movimento, é preciso energia. Então, se eu tenho um corpo se movendo, ele recebeu uma energia, né, para ser transformada em movimento. No caso, a energia de uma forma geral, ela pode ser atribuída a um objeto ou a um sistema de objetos. Ela é uma grandeza escalar, quer dizer que ela não tem direção, ela é só um número, né? Então, ela não tem um sentido nem direção. Ela pode ser convertida de uma forma para outra, como a gente vai ver, né? E como a gente usa na natureza, né? Você pega, por exemplo, você queimou um gás, né, da cozinha. Você está realizando uma combustão. Essa combustão, né, desse gás está liberando uma energia. Essa energia que está sendo liberada em forma de calor está sendo absorvida pela panela. E aí está sendo transmitida para a água dentro dessa panela. Então a energia está se transformando e a energia liberada na combustão está sendo transformada em energia térmica, né? É uma forma de transformação de energia. Se o sistema for fechado, a gente fala que ela é conservada. Então você não perde energia. A energia se transforma completamente. A gente vai ver alguns exemplos disso. Então a gente vai discutir nesse capítulo principalmente a energia cinética e o trabalho. Começando então com a energia cinética, quanto mais rápido, né, move um objeto, maior a sua energia cinética. Ela está relacionada ao movimento, né? Então a energia cinética vai ser zero para um objeto em repouso, porque a sua velocidade é zero, então ele não tem energia associada ao movimento. Para um objeto com velocidade muito menor do que a velocidade da luz, a energia ela é definida como meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Tá bom? Vai ter livros que vão usar o K maiúsculo de kinetic, né, do inglês, cinético, e vai ter livros que vão usar EC de energia cinética. Eu vou seguir a notação do K maiúsculo, porque senão eu vou ter que carregar esse EC, esse índice, para todas as outras energias que a gente for usar. Então ela é definida como sendo meio de mv2, e ela é dada em joule. Então, quilograma por metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a unidade que a gente tem dessas duas grandezas, vai dar o nosso joule, tá bom? Vamos fazer uns exemplos, né? Vamos supor que existiu uma colisão e uma energia foi liberada na colisão de duas locomotivas, que têm peso conhecido, dadas a distância inicial e a aceleração a partir do repouso, calcular qual que seria, né, a energia liberada. Então, qual que é a velocidade final das locomotivas? Então, as duas locomotivas, né, estão se movendo com uma velocidade inicial de zero, elas partiram do repouso, né? Elas estavam aceleradas com a aceleração de 0,26 metros por segundo ao quadrado e se chocaram através da distância inicial de 3,2 km, após 3,2 km. Né? Então, a velocidade final das locomotivas antes da colisão é de 40,8 metros por segundo. Qual que é a massa das locomotivas? Então, ele falou que foi dada o peso. Então, com o peso, que é 1,2 kN, meganewtons, dividido pela aceleração, a gente descobre a massa. E a energia cinética da locomotiva, né, vai ser meio da massa vezes a aceleração. Como são duas, foi multiplicado por 2 para ser a energia cinética do sistema. 2 vezes 10 a 8 joules. Tá bom? Esse exercício daqui, eu acabei pegando ele direto do livro, faltou o enunciado, né? Um pouquinho esquisito. No livro vocês vão achar ele explicado com mais detalhe. Qual que seria a ideia? Era calcular a energia cinética nesse sistema. Né? E a energia cinética, nesse caso, é a soma das energias cinéticas dos dois corpos. Vai ter exemplos melhores aqui, viu? Esse daí não ficou sem o enunciado, para vocês estudarem depois, não ficou muito legal, não. Então, vamos correlacionar agora trabalho com a energia cinética. Então, a ideia é vocês correlacionarem
trabalho realizado num objeto com a variação de movimento dele e como calcular o trabalho através do produto da força com deslocamento e como calcular o trabalho de várias forças atuantes no mesmo objeto. Por último, usar o teorema trabalho-energia cinética para encontrar, através de um trabalho que foi feito no corpo, qual foi a variação da sua energia cinética. Tá? Então, as variações da energia cinética são explicadas, né, através da transferência de energia de um objeto, ou para um objeto, ou de um objeto para um sistema. Né? Essa transferência de energia vai ocorrer através de uma força, que vai ser o trabalho. Então, quando você realiza força no objeto, igual, por exemplo, a atleta levantou esses halteres, ela usou energia muscular, né, dos músculos dela, para ser transformada numa energia de movimento, que levou esse halter do chão até essa altura. Né? Essa energia de movimento ela tem a ver com a força que foi feita para levantar esse halter. A gente vai ver como que é essa força. Da mesma forma, um foguete que é propulsionado para cima, ele tem que ter a combustão, né, do seu combustível. Essa combustão vai liberar uma quantidade de energia e essa quantidade de energia vai liberar esses gases. A pressão desses gases, né, junto com a expedição desses gases, vai impulsionar esse foguete para cima. Então, para ganhar movimento, existe uma força gerada pelo motor que gerou esse deslocamento, acelerando, obviamente, esse corpo e alterando a sua velocidade, logo tendo um ganho de energia. Então, o trabalho vai ser, a gente vai definir como energia transferida por um objeto ou de um objeto por meio de uma força que age sobre ele. Quando a energia transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando a energia transferida do objeto é negativo. Ou seja, se o objeto perde energia, né, ele vai ser negativo. Se ele ganha energia, vai ser positivo. A definição é mais ou menos isso. Então, para realizar trabalho, é necessário transferir energia. Quando a gente chuta uma bola, por exemplo, você está realizando trabalho. Né? Quando a gente empurra uma parede, a gente não está realizando trabalho. Por quê? O trabalho envolve um deslocamento. Se eu empurrei a parede não saiu do lugar, a força que eu fiz para empurrar a parede não realizou o trabalho. Mas a força que eu fiz internamente nos meus músculos realizou o trabalho se eu tive movimentação deles aqui. Né? Mas pela definição, a gente vai ver que não. Então, a gente passa das equações de força e da velocidade. Então, ó, se eu estou observando um martelo acertar um prego, o que eu tenho de conclusão? Para o martelo sair daqui e acertar o prego, ele teve que ter uma energia de movimento. Então, aqui estão os frames de como... Só um minuto, pessoal. Voltando aqui, então, então a gente consegue ver pelas essas fotos, né, antes da colisão do martelo contra o prego, que ele teve que ter um movimento. Então, aqui a gente tinha um trabalho para mover esse martelo, o martelo ganhou energia cinética de movimento, e na hora que ele colide contra o corpo, ele vai transferir essa energia cinética numa energia que vai apertar o prego contra a parede. Né? Então, a gente tem que ter uma força que foi gerada para mover esse martelo, e esse martelo ganhou, com essa força, uma aceleração, não é isso? E essa aceleração fez ela ganhar velocidade. Então, a gente vai correlacionar a equação da força, igual a massa vezes a aceleração, com a equação da velocidade. Combinando as duas equações, o que a gente obtém? Então, ou seja, isolando a aceleração, aqui, ó, eu posso, nesse caso daqui, né, nesse sistema, né, uma forma da gente ver isso, né, eu não sei se está um pouco óbvio daqui, né, como que eu saio dessa relação da equação de cima para o de baixo, mas a ideia seria basicamente a gente substituir essa aceleração. E essa aceleração vai virar o quê? Ela vai virar força sobre massa. Vocês conseguem ver? Opa, desculpa, daqui para cá? Não. Aqui, ó. Isolando a aceleração aqui, ó, isolei a aceleração que gerou
que foi gerada por essa variação da energia. Então, a minha aceleração é força sobre massa. Se eu colocar aqui força sobre massa, a minha massa passa multiplicando para cá, o meu 2 passa dividindo para cá, sobrou força vezes deslocamento do lado de cá. E aqui sobrou meio de mv2. Vocês conseguem ver o passo a passo de sair dessa equação substituindo S e chegando aqui, ou quer que demonstre? Demonstra, Gustavo, por favor. Então vamos lá. Opa. Só um minuto. Então aqui, ó. Então a gente viu que a velocidade ganha, né? Depois que a força atuou. Aqui quando a gente estava mexendo com essas equações, a gente não estava preocupado com a força que gerou, né? Agora a gente está colocando aqui, ó, a origem dessa aceleração, que foi a força. Então, o que é a aceleração de x? Se eu pego aquela equação, né, que a minha força é igual a massa vezes a aceleração, eu posso descrever a minha aceleração como sendo essa força sobre a massa. Então, na hora que eu substituir isso daqui aqui, eu vou ter o quê? Ó? A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes d f de x, deixa eu pôr f de x sobre m. Então agora eu vou isolar o f de x, o 2 e o m eu passo para lá, então o m passa multiplicando, o 2 passa dividindo, então eu vou ter v ao quadrado menos v0 ao quadrado, isso tudo, vezes m, dividido por 2, é igual a f de x vezes d. Beleza? Então, desse termo daqui, ó, eu tiro aqui o meio de mv2, né? Que é essa primeira multiplicação, né? Então, aqui é meio de mv2 menos meio de m v02. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, que é a variação da energia cinética. E o lado de cá, se aqui é energia, esse lado de cá tem que ser energia também, eu vou chamar de trabalho. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia dessa dedução. Ou seja, uma força atuou nesse corpo para ele ganhar velocidade, ganhar energia, gerando uma aceleração lá de x. Tá? Essa aceleração, né, ao ser gerada por essa força, fez variar a velocidade do corpo, que saiu de uma velocidade inicial, que poderia ser parado, por exemplo, para uma velocidade final, que é a velocidade antes dele colidir. O lado esquerdo dessa equação é a variação de energia. E quem gerou essa energia foi o trabalho. Então, a gente vai definir como trabalho como sendo a força que gerou, né, um certo deslocamento. Aí a gente vai ver quando que uma força vai realizar trabalho, vendo a sua relação em relação ao deslocamento. Para ter trabalho, a força tem que ser na direção do deslocamento. Se ela for perpendicular, a gente vai ver que não tem trabalho. Então, é isso que a gente vai tentar identificar nas próximas equações. Então, uma forma intuitiva da gente perceber o trabalho. Então, vamos supor que um carregador, né, vai subir uma carga em um andar. Se ele vai subir do zero, aqui, ó, do térreo até um andar, ele fez um trabalho. Se agora ele vai lançar essa distância, ele vai dobrar a distância, ele vai levar para o segundo andar, então ele fez o dobro do trabalho. Então a distância é 2 vezes maior, o trabalho foi 2 vezes maior. Então essa seria a percepção, a dedução qualitativa desse trabalho, né? Então, se eu faço esse experimento, eu consigo ver que eu tenho que ter o dobro de trabalho, porque eu fui o dobro da distância. Da mesma forma, se ao invés disso eu puxo o corpo com uma massa, uma certa distância, igual 2 andares, e depois eu faço uma mesma força para levantar o dobro de carga, eu vejo que o trabalho feito também dobra. Ou seja, aqui está errado, tá, gente? Aqui é a massa, a carga da massa é 2 vezes maior. Então, a massa melhor, né? Aqui foi outro Ctrl+C, Ctrl+V, que não ficou legal. Vocês entenderam, né? A ideia. Vamos voltar aqui.
Então, no primeiro exemplo, eu andei o dobro da distância, dobrou o trabalho. Nesse segundo exemplo, eu dobrei a carga, ou seja, a massa, então eu dobrei o trabalho. Por quê? Porque a força dobrou. Então, se a força dobra, o trabalho dobra, se a distância dobra, o trabalho dobra. Então, tanto a distância quanto a força são diretamente proporcionais ao trabalho. Tá? Então, essa aqui seria uma percepção qualitativa dessa equação que a gente deduziu aqui, né? Essa equação que a gente deduziu aqui. Percepção qualitativa dela. Continuando agora, para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto, esse sofre um deslocamento, apenas a componente da força paralela ao deslocamento do objeto que realiza trabalho. A componente perpendicular não realiza. Então está aqui uma pessoa puxando um objeto, que ficou ruim aqui, não sei por que esse cara não ouviu, gente. Peraí que eu devo ter... Ixi, peraí. Isso. Eu tinha colocado ele aqui, ó. Volta ele para cá. Não sei por que ele andou, né? Então vamos lá. Então, tá aqui uma mulher puxando uma caixa e ela deslocou essa caixa, né, dessa posição horizontal na direção X de D, né? Essa força faz um ângulo φ, igual a gente está vendo. Qual que é o trabalho que foi feito pela mulher? O trabalho só é realizado a componente da força que está na direção do deslocamento. Então, vocês concordam que para eu ter essa força, ó, nessa direção, uma parte dessa força está puxando e uma parte está indo para cima, né? Então, a gente tem duas componentes dessa força. Essa componente horizontal e uma componente vertical. Essa componente vertical, por causa desse ângulo que ela está fazendo, não está realizando o trabalho. Só a componente que é paralela à força, que nesse caso seria essa componente horizontal. Como que eu calculo essa componente horizontal? Se eu tirar o cosseno de φ, desse ângulo daqui, ele vai ser o cateto oposto, ou adjacente, desculpa, que é o fx, que é esse termo que eu estou chamando aqui na direção de x, dividido pela hipotenusa, que é esse termo, que é o f. Então, a minha função, a minha força, a projeção da minha força na direção x, o f de x, vale f cosseno θ. Então, nesse caso, qual que é o trabalho feito por essa força F? É o valor do módulo da força F, vezes o valor do D, que é a distância percorrida, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é o cosseno de φ. Por que eu tenho esse termo? Porque eu estou pegando a projeção da força, ou seja, do F, que está na direção do meu deslocamento. Né? Resumindo, né? Isso daqui é equivalente de eu escrever F de x vezes d. Um segundo aqui, que ele... Se a gente for olhar aqui dessa forma, uma outra forma de observar isso seria assim. Nós vamos falar um pouquinho mais disso, tá? Ou seja, a minha componente que realiza trabalho é só a componente em x da força. Por quê? Porque só a componente paralela que realiza trabalho. Tá? A definição é essa. Isso tem a ver com produto escalar. Eu não vou entrar em detalhes do que é um produto escalar para vocês, porque a ideia é a gente não tentar fazer de uma forma vetorial, né, o curso. Vamos ver isso daqui então. Então, a mesma equação pode ser descrita como um produto escalar. Quando a gente tem um produto escalar, o módulo desse produto é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, nessa equação, a força é constante, o objeto é uma partícula e o trabalho pode ser positivo ou negativo. Como que o trabalho pode ser positivo ou negativo? Dependendo da direção dessa força em relação ao deslocamento. Então, se a força estiver no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo e o corpo está ganhando energia. Né? Se a força for no sentido oposto, o trabalho é negativo e o corpo está perdendo energia. Nesse exemplo que eu estou pegando de aumento de energia, eu tinha uma certa conta que está parada, está com uma certa velocidade inicial, V0, e aqui está um nívelzinho da energia cinética dela. Então aqui seria um nível máximo, ela está aqui mais ou menos na metade do caminho.
Aí vem uma força, esse F, e puxou com esse ângulo a minha partícula para a direita. Então, o que aconteceu? Essa força, ao atuar ao longo de um certo deslocamento, realizou um trabalho. E esse trabalho foi absorvido pela minha conta como variação de energia cinética. Então, ela tinha uma velocidade inicial V0, ela ganhou uma velocidade após essa força atuar durante esse deslocamento. Então, a energia cinética final é maior. Então, existe uma correlação, igual a gente está vendo, entre energia cinética e trabalho. Daqui a pouco a gente vai descrever esse teorema. Mas vamos trabalhar um pouco antes com a componente da força que realiza trabalho. Então, aqui, ó, o meu trabalho realizado por uma força vai ser só na direção do movimento. Então, se eu tenho uma força aqui, ó, num certo ângulo, significa que ela tem uma componente perpendicular e uma componente horizontal. A componente perpendicular não gera trabalho, que é essa daqui. A componente horizontal gera trabalho. Como que eu calculo ela? F cosseno θ, cosseno φ. Né? Essa componente, igual a gente mostrou no triângulo lá. O trabalho pode ser positivo, se a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, ou o trabalho vai ser negativo se a força e o deslocamento têm sentidos opostos. Vamos ver os dois exemplos. Então, o primeiro, se eu tenho que o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus, então cosseno de 0 é 1, o meu trabalho realizado por uma força vai ser o valor da força vezes o valor do deslocamento. Os dois estão no mesmo sentido. Então, aqui, eu estou empurrando um carrinho de compras e eu estou empurrando com uma força F, que é no mesmo sentido do deslocamento. Então, meu trabalho é positivo e vale FD. Eu estou empurrando um livro com uma certa força, gerando um deslocamento. Se eu estou empurrando esse meu livro para a direita aqui, né? A direita que vocês estão olhando, e o corpo está se deslocando para o mesmo sentido da força, o trabalho é maior do que 0. Qual que seria uma situação que eu não tenho trabalho? Quando a força e o deslocamento são ortogonais, são perpendiculares. Então, se eu tenho uma força perpendicular a um deslocamento, essa força não realiza trabalho. Um exemplo, eu estou empurrando um móvel e eu quero saber qual que é o trabalho realizado pela força-peso. A força-peso, ó, ela aponta para baixo. O deslocamento do armário foi para frente. Então, qual que é o trabalho realizado pela força-peso? Se eu tenho que o ângulo entre a força-peso e o deslocamento é 90 graus, meu trabalho feito pela força-peso é 0. Ué, então o armário não ia mover. Não, a gente está olhando o trabalho feito pela força-peso. Quem moveu o armário foi o trabalho feito pela pessoa, igual no de cima. E esse trabalho feito pela pessoa, ele é positivo, porque ele empurrou na mesma direção do deslocamento. Mas a força-peso está atuando o tempo todo no corpo. A força-peso é a força de atração da Terra por todos os corpos. Essa força não realizou trabalho. Mais um exemplo, eu estou suspendendo, eu estou segurando um livro com minhas mãos. Qual que é a força que a direção da força que minha mão faz? Perpendicular, não é isso? Ela está fazendo uma força para cima, que é igual à força-peso do livro, por isso, no equilíbrio, o livro está parado. Agora, vamos supor que eu sustentando esse livro, eu desloco ele para a direita. Qual que é a força feita, nesse caso, né, pela minha mão que está sustentando o livro? Na direção perpendicular, ó, ela está perpendicular ao deslocamento. Então, ela não realizou trabalho. Tá bom? Um trabalho que seria negativo, por exemplo, menor do que 0. Né? Se eu estou segurando esse livro e eu estou subindo o livro, eu, Gustavo, estou realizando uma força positiva, porque eu estou deslocando o corpo para cima na mesma direção da força. Agora, qual que é o trabalho feito pela força-peso? A força-peso está sempre apontando para baixo. Ao deslocar para cima, a força-peso fez um trabalho negativo, porque a força está numa direção e o deslocamento foi em outra. Então, a unidade a gente já falou que é Joule, e se a gente fosse usar o sistema internacional em inglês, seria pé por libra, que também tem correlação com a energia, mas a gente vai usar Joule. Então, o trabalho realizado por uma força é positivo se essa força possui uma componente no sentido do deslocamento, e negativo se ela possui uma componente no sentido oposto. Se a força não tem nenhuma componente no sentido do deslocamento, o trabalho é nulo. Como que eu faço para calcular o trabalho de duas ou mais forças? O trabalho total pode ser a soma dos trabalhos realizados por todas as forças.
Então, a gente tem duas formas de fazer. Primeiro, eu calculo o trabalho de cada força e somo o trabalho de cada força. Então, o trabalho total é a soma desses trabalhos. A segunda forma é eu descobrir qual que é a força resultante e descobrir qual que é o trabalho que essa força resultante fez. Então, vamos lá. Vamos fazer das duas formas, né? Primeiro, calcular o trabalho pelas forças. Então, se eu tenho um corpo que tem uma força 1 e uma força 2 que estão puxando esse corpo. Então, o corpo vai ter uma força resultante que vai ser a soma dessas forças. Força 1 mais a força 2. Então, a primeira forma seria calcular o trabalho pela força 1, o trabalho pela força 2 e depois somar para ter o trabalho total. Então, o trabalho feito pela força 1 é a força 1 vezes o deslocamento que ela gerou. O trabalho feito pela força 2 é a força 2 vezes o deslocamento que ele gerou. O trabalho total feito em cima dessa bolinha é o trabalho feito pela força 1 mais o trabalho feito pela força 2. A outra forma é determinar a força resultante e calcular qual que é o trabalho feito por ela. Então, eu sei que a minha força resultante é a força 1 mais a força 2. O trabalho total vai ser a força resultante vezes a distância. Então, tanto faz se você soma a força e acha o trabalho total pela força resultante, ou se você calcula a força de o trabalho de cada força e soma no final. Independente as formas aqui. Então, agora a gente vai anunciar o teorema do trabalho-energia cinética. Professor, antes do senhor anunciar, você poderia voltar de novo naquela parte do trabalho ser positivo, negativo ou nulo? Sim. É porque eu fiquei com uma dúvida quando ele for ser nulo. Ele é nulo quando o ângulo entre o deslocamento que o corpo está tendo e a força que você quer analisar o trabalho forem perpendiculares. É só quando for com uma força ou pode ser... É porque na minha cabeça eu estava pensando que poderia ter algum deslocamento e a força ficar perpendicular também, não só necessariamente você falou da força peso, tá fazendo um trabalho negativo, nulo. É só Porque assim, a pergunta é, qual que é o trabalho realizado por essa força? Aí, dependendo dessa força, o trabalho pode ser positivo, negativo ou zero. Por exemplo, né, eu estou empurrando o livro, beleza? Aqui eu tenho mais de uma força atuando no sistema. Eu só mostrei a força que meu dedo está fazendo para empurrar. Mas você concorda que aqui eu tenho a força peso também, não tenho? Que está para baixo, né? Em relação ao livro. Então, qual que é o trabalho feito pela mão? É a força que a mão fez vezes o deslocamento. Como elas são paralelas, o trabalho é a força vezes o deslocamento, porque está indo na mesma direção. Agora, para esse livro, qual que é a força, o trabalho feito pela força-peso? A força-peso agora aqui está apontando para baixo e o deslocamento foi para frente. Então, o deslocamento foi perpendicular à direção da força-peso. Então, a força-peso não realizou trabalho nesse diagrama. Entendeu? Entendi. Então, é isso. É lógico que sempre pode ter mais de uma força atuante, mas às vezes você está se perguntando qual que é o trabalho feito por essa força específica. Aí você tem que analisar essa força em relação ao deslocamento do corpo. Ô, professor, então, por exemplo, a força-peso, ela iria realizar trabalho se o corpo tivesse em queda livre? Se o corpo estiver indo para cima ou para baixo, a força-peso realiza trabalho sempre. Agora, se o corpo está parado, é zero, e se o corpo está indo para frente e para trás, a força-peso nunca vai realizar trabalho. Entendeu? Então vamos lá. O corpo está parado na minha mão, a força-peso não realiza trabalho. Movi para frente, a força-peso não realiza trabalho. Movi para trás, a força-peso não realiza trabalho. Subi o corpo. Ó, se eu subir o corpo, o deslocamento foi para cima, mas a força-peso é para baixo. O trabalho feito pela força-peso é negativo. Agora o que você falou, soltei o corpo. Soltei o corpo, a força-peso está na direção do deslocamento. Então a força-peso realiza trabalho positivo. O trabalho positivo nesse caso significa o quê? Ganho de energia para o corpo. Se eu solto um corpo de uma certa altura e a força-peso faz um trabalho positivo, essa energia que o corpo está ganhando através do trabalho está virando o quê? Energia cinética de movimento. Eu vou tentar mostrar isso agora nesse teorema, trabalho e energia cinética. Qual que seria a ideia, né? A variação da energia cinética do corpo é igual ao trabalho total que esse corpo sofreu. Ou eu tinha um corpo com uma certa energia inicial,
atuou-se, né, um trabalho gerado por uma força e eu cheguei a uma energia cinética final. Então vamos pegar o caso aí de um corpo em queda livre. Né? Estou aqui com a minha caneta na minha mão aqui, né, que vocês estão olhando. Né? Se eu solto esse corpo, ó, aqui meu trabalho é zero feito pela força-peso, o corpo está parado. Quando eu solto esse corpo, ele começa a cair na direção da força-peso, essa força-peso está realizando um trabalho positivo. Trabalho positivo é ganho de energia para o corpo. Essa energia que o corpo está ganhando através do trabalho positivo da força-peso está virando o quê? Energia de movimento. Então, nessa equação daqui, ó, por exemplo, né, K final menos K inicial é igual a zero, vamos supor que o corpo estava inicialmente parado. Então, meu K inicial aqui é zero. Ou seja, na hora que eu solto o corpo, meu trabalho é positivo, a minha energia cinética está aumentando, à medida que meu trabalho é atuante. Ou seja, eu estou ganhando velocidade. Beleza? Agora, vamos supor o contrário. Eu joguei esse corpo para cima. A minha velocidade inicial não é zero mais. Ela tinha uma certa velocidade, beleza? À medida que o corpo foi subindo, a força-peso foi realizando um trabalho negativo, que é no sentido oposto. Então a força-peso está roubando energia, porque o trabalho dela é negativo. Então ela saiu com uma certa quantidade de energia cinética positiva, vamos falar, subindo. O meu trabalho agora feito pela força-peso, quando esse corpo está no ar, é negativo. Então, à medida que o corpo sobe e o trabalho aumenta, o trabalho feito pela força-peso, mais energia ele está roubando do sistema. Na hora que ele roubar toda a energia de movimento, o corpo vai parar. Beleza? Então, essa seria a ideia. Trabalho positivo, o sistema, seu objeto está ganhando energia. Trabalho negativo, ele está perdendo energia. Então, se a força-peso de um corpo que está subindo, está arrancando energia, trabalho negativo. A força-peso, quando o corpo está caindo, é ganho de energia, trabalho positivo, porque ele está aumentando a velocidade do corpo. Então, aqui é isso que está mostrando nesse exemplo. Um corpo tinha uma certa velocidade inicial, se eu realizei um trabalho, uma força que gerou um deslocamento desse corpo, ele ganhou uma quantidade de energia. Então, a velocidade final dele vai ser maior nesse caso. Né? Se esse trabalho foi positivo, igual está aqui. Então, o teorema do trabalho de energia cinética vale para trabalho positivo e trabalho negativo. Então, vamos pegar um corpo que tem uma energia cinética de 5 joules. Então, a partícula recebeu um trabalho positivo de 2 joules. Então, vamos supor que o corpo, né, essa energia cinética, estava sendo para descer. O corpo foi empurrado para baixo com uma velocidade de energia de 5 joules. Se eu vim para cá e fiz um trabalho positivo empurrando esse corpo para baixo, ele ganhou 2 joules e a sua energia cinética aumentou para 7 joules. Da mesma forma, se eu tenho uma partícula que tem 5 joules de energia que está se movendo, e aí eu tenho uma força que faz um trabalho no sentido oposto a esse movimento, freando esse corpo. Ou seja, vai roubar a energia dele, trabalho negativo. Então a energia final cinética vai cair de 5 para 3, por exemplo, nesse exemplo. Vamos fazer esse exemplo juntos. Uma partícula está se movimentando ao longo do eixo X. A energia cinética aumenta, diminui ou permanece a mesma. Letra A. Se o corpo foi de menos 3 metros por segundo para menos 2 metros por segundo, a energia cinética está aumentando, diminuindo ou permanecendo a mesma? Letra A. Entenderam? Eu tinha um corpo que está andando a menos 3 metros por segundo. Então, em relação à minha origem, ele tem essa velocidade para o eixo negativo. Aí uma força realizou trabalho nesse corpo. E ele foi de menos 3 metros por segundo para menos 2 metros por segundo. Então, o trabalho realizado é positivo ou negativo? Ou nulo? Acho que positivo. Se o trabalho é positivo, ele está dando energia para o corpo, né? Se o trabalho é negativo, ele está roubando a energia do corpo. A energia cinética aqui, a gente sabe que é meio de mv2. Então a direção não importa, né? É um escalar. Importa o módulo dessa velocidade. Então, se o corpo sai de menos 3 e vai para menos 2, ele está diminuindo a velocidade, não é isso? Se ele está diminuindo a velocidade, ele está perdendo energia cinética. Todo mundo concorda? Então, na letra A, ele está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, o trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Vamos agora para um outro. O corpo está indo de menos 2 metros por segundo para 2 metros
por segundo. Nesse caso, o corpo ganhou energia cinética, perdeu ou continua a mesma? Ele ganhou. Ganhou? Perdeu, eu acho. Nesse caso, permanece a mesma, né? Assim, em termos de energia, ele tinha menos 2, não é isso? E aí, de repente, ele foi para mais 2, né? Em termos de energia, ele continuou com a mesma. A energia cinética final dele é a mesma, né? Mas ele teve um ganho de energia. Vocês têm razão. Por quê? Para ir de menos 2 para ir para mais 2, ele teve uma variação de mais 4, não é isso? Então ele teve um ganho de energia para ele fazer essa inversão do movimento. Beleza? O trabalho então foi positivo. E na letra C, não, era só isso, né? Então na letra a energia diminui. Na letra B, a energia cinética total permanece a mesma, mas o trabalho é positivo. Cadê? Então na C é positivo e na D é nulo. Ele está considerando aqui o trabalho total, né? Nesse caso, o trabalho total, se a energia ficou igual, meio de MV2 não mudou, ele está considerando que o trabalho total de todo o processo, né, foi nulo. Professor, explica de novo essa parte da relação entre trabalho e energia cinética, que eu não entendi muito bem, não. Aqui, ó. A gente tem... Aqui eu acho que às vezes é mais fácil colocar... Isso, está aqui, ó. A gente tem um corpo que tem uma certa energia cinética, né? Opa, volta aqui. Se ele tem uma certa energia cinética, quer dizer que ele tem uma certa velocidade, que a energia cinética meio de mv2. Então ela está correlacionada com a velocidade do corpo, a massa é constante. Então ela tem uma certa velocidade e uma energia associada a esse movimento, que é a energia cinética. Aí vem um trabalho e foi realizado sobre esse corpo. Quando esse corpo sofre trabalho, ele vai alterar a sua energia cinética. Se o trabalho for zero, o corpo não sofreu nenhum trabalho, a energia cinética inicial é igual à final. Ou seja, a velocidade é a mesma. Se a velocidade é a mesma, você não teve o trabalho gerado é zero. Beleza? Se o trabalho realizado foi positivo, ou seja, alguém empurrou esse corpo na direção do movimento, a sua energia cinética final ela vai ser maior. Se seu trabalho for negativo e ele roubar a energia do corpo, a sua energia cinética final vai ser menor. É isso a ideia, né? Aqui a gente pode tentar ver... Então, vamos falar assim, né? Se o trabalho foi positivo, né, ele vai ter um ganho de energia cinética. Se o trabalho for negativo, ele vai ter uma perda de energia cinética. Beleza? Aqui ficou, acho que trocado. Ficou, né? Desculpa que os índices estão trocados aqui, tá? Não sei se foi isso que deu a confusão, né? Embaixo está escrito certo, mas em cima ficou trocado os itens, tá? Professor, então, para toda energia cinética, para ela acontecer, tem que acontecer um trabalho? Variação de energia cinética, sim. Se teve variação da energia cinética, alguém realizou trabalho nesse corpo. Aí pode ter sido realizado por uma força externa, que eu empurrei, pode ter sido realizado por uma força-peso. Então, por exemplo, ó, peguei esse corpo aqui, ó, essa caneta. Ela está parada. Qual que é a energia cinética inicial dela? Zero. Qual que é a energia cinética final? Zero, ela está parada. Qual que é o trabalho que está sendo feito nela? Zero, ela está parada. Soltei essa caneta. Quando eu solto, a minha força-peso começa a realizar trabalho positivo. Ou seja, o corpo está ganhando energia. Então, essa energia cinética inicial, que era zero, ela começa a ganhar em relação ao trabalho feito pela força-peso. E essa força, esse trabalho ganho, vai ser transformado em velocidade, que é a energia cinética final do corpo. Então, se percorreu 10 metros, né, essa força-peso, ela vai ter um ganho tal que vai aumentar a velocidade nesses 3 metros, que vai ser esse ganho de energia cinética. Então, todo o trabalho feito pela força-peso foi transformado em energia de movimento. Entendeu? Então, vamos pegar um corpo de 1 kg. Talvez é melhor fazer numérico, né? Vamos pegar aqui, ó, no caso aqui, né? Então, vamos ir para essas equações. Então, eu tenho aqui, né?
K inicial mais o trabalho é igual a K final. Então, vou pegar um corpo com 1 kg, né, que foi solto do repouso. Então, vou colocar aqui. Desculpa aqui, viu, gente? Eu escrevi na correria aqui. Ficou esquisito, né? Ficou parecendo que o quilograma está embaixo. Né? 1 kg. Vamos colocar que a velocidade inicial é igual a 0. E aí aqui está meu corpo de massa M. E aí eu deixei ele cair, sei lá, 1 metro. 1 metro, né? Quando esse corpo caiu, né, então inicialmente a energia cinética dele inicial é igual a 0, porque é meio de mv2, que é a velocidade inicial dele. Qual que é a energia final dele? A energia final dele vai ser igual ao trabalho que a força-peso produziu. Qual que é o trabalho que a força-peso produziu? Nesse caso, né, vamos colocar que é todo mundo, meu eixo está para baixo para ficar tudo positivo. Então vai ser a força-peso vezes o deslocamento. Então é a massa de 1 kg vezes a aceleração da gravidade, vamos colocar 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância de 1 metro. Então, esse trabalho foi de 10 joules, beleza? O trabalho feito pela força-peso quando o corpo saiu daqui e foi para baixo. Então, aqui eu estou falando que ele saiu do repouso, eu tenho a minha força-peso atuando aqui. Tá bom? Minha força-peso atuando por 1 metro. Qual que foi o ganho de energia cinética que ele teve? Agora a gente vai descobrir. Se K1, K inicial é igual a 0, todo o meu trabalho foi transformado em energia cinética. Então, a minha energia cinética final, ela é igual ao quê? Meio de V final ao quadrado sobre 2, ela vai ser igual à energia feita pelo trabalho. Então, qual que foi a velocidade que esse corpo ganhou? Raiz de 20 metros por segundo. Né? Ou seja... Essa última parte do KF, né, para mim eu só ia substituir ali 0, o trabalho foi 10, e eu ficar aqui foi adicionar 10 de força de energia cinética. Uhum. Desculpa, você fez uma pergunta? Porque eu não ouvi tudo, não. Ficou parecendo que foi só... Eu tava, quando você falou qual foi o ganho de energia cinética, eu coloquei 10, porque eu pensei que só ia substituir ali naquela equação de cima. Isso. O ganho de energia cinética é 10 joules. Aí, qual que foi a variação da velocidade devido a esse ganho? Ele ganhou uma velocidade de raiz de 20 metros por segundo. Mas todo o trabalho foi transformado em energia cinética. Entendeu? Agora, se ao invés disso, né, eu joguei o corpo para cima. Aí, se eu joguei o corpo para cima, ele tem uma velocidade que está para cima. E à medida que atua a força-peso, ele diminui essa velocidade. Porque o corpo está indo para cima e a força-peso está para baixo. Então, a força-peso está roubando o trabalho desse corpo. Entendeu? Aí ele vai ser, o trabalho vai dar negativo. E aí, ó, a energia cinética inicial é maior, o trabalho dá negativo diminuindo essa energia, e a energia cinética dele vai ser menor. Então, depois que ele desloca um tanto para cima, o corpo perde velocidade devido ao trabalho feito pela força-peso arrancar essa energia de movimento do sistema. Tá? Eu vou fechar só essa parte daqui, do trabalho de energia cinética, e aí na próxima aula eu fecho a parte da... eu vou dar esse exemplo da força gravitacional, né, com mais detalhes, com mais exemplos, e a gente fecha a parte da energia potencial. Tá? Então, só para fechar essa parte daqui da energia cinética, vamos continuar aqui, esse exemplo que a gente viu, esse exemplo que a gente acabou de ver. Então, a gente vai parar aqui essa aula, né, que já deu às 4h30. Então, a gente vai estudar a partir da próxima aula o trabalho feito pela força gravitacional, pela força-peso, que um exemplo direto dele é esse exercício que eu acabei de fazer com vocês, esse exemplo. Aí a gente vai para a definição da energia potencial, tá? E conservação da energia mecânica. Né? Toda essa parte, tá, gente? A maior parte dele vai ser dado de uma forma escalar, igual a gente está estudando aqui, não vai ter vetores. Então é basicamente bem semelhante, para não falar idêntico, ao que vocês fizeram no 2º grau. Tá? Mas não quer dizer que vocês não podem ter dúvida por causa disso. Vocês podem ter, devem fazer os exercícios,
e devem ir tirando as dúvidas à medida que elas forem aparecendo, tá bom? Então, por favor, quem já começou a fazer a lista, pode começar a postar as dúvidas no nosso fórum, tá? Isso aqui depois vai ficar, esse mapa daqui eu acho que fica disponível para vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu parar a gravação também.